A advertência do Senhor Jesus Cristo, ele diz: tende cuidado e guardai-vos de toda forma de avareza, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Estudo recente mostra que o governo brasileiro tem feito pouco investimento público. O governo tem investido de forma insuficiente na infraestrutura do país. E você, onde tem investido os seus recursos? Você tem sabedoria para relacionar-se com o dinheiro, para relacionar-se, com as coisas? É isso, chegou a hora. Estamos juntos mais uma vez, no ar, além dos fatos. E olha nós aqui outra vez. É coisa boa. Muito obrigado, porque você está aí também. Porque você nos dá o carinho da sua audiência. É sempre bom estarmos juntos aqui na TV Novo Tempo, especialmente no programa Além dos Fatos. Que o nosso Deus, por sua bondade e graça, cada dia multiplique mais bênçãos na sua vida. E eu quero compartilhar abraços. Vou começar com os amigos queridos lá da igreja de Vilas do Atlântico, na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Nesse último final de semana, tive o prazer de estar lá, numa igreja assim muito acolhedora. Um abraço para o pastor Tairacon e para toda a igreja, todos os irmãos queridos, que são realmente muito especiais, e todos os amigos da Rede Novo Tempo de Comunicação que estiveram conosco e participaram nesse final de semana de uma programação muito linda e muito abençoada. E eu quero mandar um abraço também muito especial para a professora Ana, a tia Ana, lá do Colégio Adventista de Itabuna, sul da Bahia. Hoje, a Ana está realizando um culto de gratidão a Deus pelos 44 anos de trabalho. Bênçãos de Deus sobre você, querida Ana. Sempre lhe admirei por sua dedicação, pelo seu zelo, por seu empenho na obra do Senhor, querendo ver a educação adventista desenvolver-se e nossos alunos crescerem cada vez mais. Bênçãos de Deus sobre você, querida Ana. E tem mais abraços aqui, olha, um abraço para Ismênia Chaves, que é de Fortaleza, no Ceará. E também para Elisa Baldonado, que é da Igreja Adventista Central de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. Ainda para Wanda Maria, de Juína, no Mato Grosso. E para a Yumi Sato, que é lá do Japão. Grande abraço para você, Yumi. Deus continue abençoando você e todos os nossos amigos que nos acompanham daqui do Brasil e do exterior, de perto ou de longe. Um grande abraço, bênçãos de Deus sobre sua vida. Convidamos você para interagir sempre por meio das nossas redes sociais que aparecem aí na sua tela. E a nossa hashtag de hoje é Além dos Fatos, tá bem? Use essa hashtag para você compartilhar o nosso programa com seus amigos. E eu tenho um presente muito especial para você, que é esse aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Paulo, um exemplo de fé, cristianismo e transformação. Através do seu legado, compreendemos que apenas Deus é capaz de tirar força da fraqueza, grandeza da humildade e vida da morte. Está escrito que ouviu a voz do Senhor, a voz de Cristo, dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? É verdade que o inimigo é real. Estamos todos envolvidos num combate sobrenatural. Não há nenhuma condenação para quem está ligado ao Senhor Jesus Cristo. Acredite, o destino final dos filhos de Deus não é a sepultura, mas é a presença do Senhor, é a casa do Pai. Falta pouco tempo, é só um pouquinho mais, e nosso Senhor se manifestará. Aprenda mais sobre esse apóstolo com o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Adquira hoje mesmo o seu DVD totalmente grátis. Acesse biblia.com.br ou mande um WhatsApp. Muito bem, você viu aí umas poucas cenas
que estão nesse material aqui, o DVD Paulo, Mensageiro da Cruz. Como você percebe, são 15 temas, todos baseados em ensinos do apóstolo Paulo. Se você desejar esse material, é só pedir que a gente vai mandar para você, tá bem? Entre aí no blog do nosso programa, que você vê na sua tela, novotempo.com/além dos fatos. E você vai preencher um pequeno cadastro. Ou então você pede, se preferir, pelo telefone ligando em horário comercial. Nosso número 0 operadora 12 21 27 31 21. E ainda tem a opção também do WhatsApp. Mande a mensagem para a gente. Nosso número é 0 operadora 12 981001615, tá bom? 981001615. Isso não lhe custa absolutamente nada. É um presente que a Novo Tempo manda para você, a fim de que você estude a Bíblia e tenha cada dia mais a luz de Deus na sua vida. E a situação não está fácil, hein? Nós vimos recentemente aí um estudo, uma pesquisa, que mostra que, de fato, nos últimos anos, o governo brasileiro tem feito cada vez menos investimentos públicos, o que deixa a infraestrutura do nosso país muito assim a desejar, muito vulnerável. Confira aí a matéria. O investimento público no Brasil é o segundo menor em um ranking com 42 países. Essa foi a conclusão de um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas. Apenas na Costa Rica, o governo investiu menos. O Brasil veio logo em seguida, destinando nem 2% do PIB. Já a média dos países analisados ficou em 3,51%, chegando a ser bem maior em outros países. Segundo os especialistas, os reflexos do baixo investimento podem ser sentidos, por exemplo, no desabamento de estruturas como pontes e viadutos e em problemas causados por enchentes. A porcentagem foi puxada para baixo depois de 2014, por conta da crise fiscal da União e também de estados e municípios. Com isso, a distância entre o Brasil e outras economias aumentou ainda mais. Em 2017, o governo investiu o equivalente a 1,16% do PIB, o menor nível da série iniciada em 1947. Por conta do desequilíbrio das contas públicas, fica complicada a retomada dos investimentos nos próximos anos. Mas em vez da gente pensar mais no governo agora, vamos pensar na gente, não é? No que nós temos investido nossos recursos, estamos tendo sabedoria em nossa relação com o dinheiro, com as coisas. Vamos pensar juntos nisso e ver o que o Senhor nos orienta. Mas antes vamos orar, como sempre fazemos aqui. Pai querido, peço Tua bênção, Senhor, por Tua bondade, não porque sejamos merecedores, mas para que Tu nos ilumines agora, Senhor, a fim de que a nossa reflexão seja de fato produtiva, instrutiva, seja para o nosso desenvolvimento. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Por falar em investimento, em dinheiro, a gente está no mês de dezembro e é um mês assim que eu acho muito bonito, mas por outro lado, em certo sentido, assim, muito perigoso. Bonito porque dezembro a gente lembra sempre do Natal, não é? E o Natal tem a ver com o nascimento do Senhor Jesus Cristo, nosso maravilhoso Salvador. O Natal, além desse aspecto da nossa relação com Deus, sugere também fraternidade. Sugere amor, carinho, um bom relacionamento com as pessoas. Isso é maravilhoso. Natal indica reunião familiar, solidariedade. Esse é o lado bonito e especial do mês de dezembro. Mas aí, quando a gente pensa em outro lado, a gente associa também Natal com presentes, né? E presentes tem a ver com compras, com consumo. E aqui, na minha opinião, é que está o perigo. Nesse final de ano, o comércio fica assim bem agitado e são muitas propagandas, não é? E é compreensível, afinal de contas, os comerciantes vivem disso e precisam disso. Mas aí você vê propaganda do tipo assim, olha, compre agora e só pague no ano que vem. Ai. Ano que vem já veio, não é? Só faltam aí pouco mais de 20 dias pro ano que vem. E aí eu vi outro dia uma propaganda assim, compre agora e só pague no carnaval. Assim como todo ano tem Natal, todo ano tem carnaval. Então é bom você saber que quando o carnaval chegar, você vai ter que pagar o que você comprou agora no Natal. E início de ano, sempre a gente tem outras despesas, não é? Como
Quem tem carro tem o imposto do carro, né, o IPVA, e tem o imposto da casa, o IPTU. Se você tem filhos estudando ou você mesmo está estudando, tem matrícula, tem material escolar, enfim. Começo de ano é sempre assim de muitos compromissos financeiros. Por isso a gente tem que ficar esperto. Outro dia eu ouvi a frase assim, no Natal só uva passa, as contas não, as dívidas não. Isso é sério, hein? No Natal só uva passa, as contas não passam, as dívidas não passam. Tenha muito cuidado para você não se empolgar nessa época bonita, assim, sugestiva ao consumo, e ir além do que você pode e já começar o ano novo todo enrolado e complicado financeiramente. Eu gosto de um pensamento curtinho de um escritor chamado Públio Ciro. Ele diz assim, a dívida é a escravidão do homem livre. A dívida é a escravidão do homem livre. Quantas pessoas de fato vivem escravizadas, não é? Pela tirania das dívidas. E olha aqui uma coisa, há muitos estudos que mostram que a maioria das pessoas endividadas vive endividada por descontrole financeiro. Claro que existem muitas razões e muitas razões compreensíveis para o endividamento, mas a principal delas é o descontrole financeiro. Pessoas que gastam mais do que ganham, por isso vivem numa situação assim muito complicada, muito difícil. Precisamos ter sabedoria, equilíbrio em tudo na vida, inclusive e especialmente nessa questão financeira. Lógico que a gente precisa evitar os extremos, não é? Você não pode ser um esbanjador, eu diria assim, um mão aberta, mas também você não deve ser um mão fechada, não é? Não deve ser um avarento, aquele tipo que só quer guardar, investir, acumular, esconde seus recursos, porque é um amante do dinheiro, um amante das coisas, faz das coisas a razão da sua vida. Então, nem um extremo nem outro. Não seja um gastão, um consumista, mas também não seja um pão duro, um morta-fome, um materialista. A gente precisa ter equilíbrio. Não ser do tipo que gasta tudo o que ganha e até mais do que ganha, por isso vive endividado, vive com o pescoço na forca, porque quer viver num padrão acima da sua capacidade de manter. Mas o outro extremo são aqueles que só pensam em investir, acumular, em guardar, vive abaixo do padrão que pode desfrutar e vive sem conforto, veste-se mal, alimenta-se mal, muitas vezes a família passa necessidade e o dinheiro está guardado no banco. Ó, que absurdo. Não há sentido nisso, não é? Agora, por outro lado, é verdade que a gente precisa, sim, aproveitar o período das vacas gordas. Você já ouviu essa expressão das vacas gordas? A origem está na Bíblia. Se você for ao livro do Gênesis, capítulo 41, lá é dito que certa vez um faraó egípcio teve um sonho e nesse sonho ele estava junto ao rio Nilo, estava às margens do rio Nilo, e ele viu ali na praia do Nilo 7 vacas gordas, bem bonitas, e depois ele viu 7 vacas bem magrinhas, assim feinhas, fraquinhas, e as vacas magras comiam as vacas gordas. E aí o faraó acordou apavorado e pensando, afinal de contas, o que é isso? E dormiu e sonhou de novo. Então diz o texto bíblico que ele viu 7 espigas, bem bonitas, bem formosas, bem cheias, e outras 7 mirradinhas, assim, fraquinhas, falhadas. E essas 7 espigas fraquinhas comeram as 7 espigas que estavam cheias, que estavam bonitas. E aí ele acordou de novo apavorado e, resumindo a história, um homem de Deus chamado José foi levado à presença de Faraó e por iluminação do Senhor, José interpretou aquele sonho e disse, olha, as vacas, as espigas, todas na verdade representam o mesmo sonho. A questão é que um dia, assim como o Senhor viu 7 vacas gordas, 7 espigas bem cheias e bonitas, vai chegar um período no Egito, nos próximos 7 anos, de muita fartura. Vai chover bastante e a terra vai produzir assim com abundância, com grande quantidade. Será um tempo de prosperidade. No entanto, disse José, virão outros 7 anos
E aí eles estão representados pelas vacas magrinhas, pelas espigas fraquinhas, e esses 7 anos serão de muita dificuldade. O povo vai passar necessidade. Vai haver seca, vai haver estiagem, a terra não vai produzir, serão dias muito difíceis. E aí José disse assim para o faraó: o senhor precisa ter sabedoria para nos 7 anos de fartura administrar bem os recursos, estocar bastante cereais, para quando o povo estiver em necessidade nos 7 anos seguintes, o senhor poder atendê-los, para que o senhor possa suprir as necessidades do seu povo. Daí a expressão as vacas gordas. Então, olha aqui uma coisa, se você está na fase das vacas gordas, se você está prosperando financeiramente, se você está aí com um bom emprego, com um bom salário, se quem sabe você é um empresário, microempresário, mas está se dando bem, está entrando um bom dinheiro aí na sua conta, mais até do que você precisa, um conselho: guarda um pouco, invista um pouco, porque de repente, depois das vacas gordas, poderão vir as vacas magras, não é? E assim você tem uma reserva para os dias mais difíceis que poderão vir. Mas olha, cuidado com a avareza. Como eu disse, avarento é aquele que é amante das coisas, amante do dinheiro. O avarento, ele faz das coisas a razão da sua vida. Torna-se uma pessoa materialista e gananciosa. Eu abri o programa com o texto de Lucas, capítulo 12, e eu convido você para acompanhar comigo aqui a leitura. Lucas, capítulo 12, no verso 15, uma advertência feita pelo Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância ou na quantidade dos bens que ele possui. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: olha, as coisas materiais, elas não são o objetivo final da vida, tenha cuidado com isso. Não se concentre demais nas coisas. As coisas devem ser apenas usadas. As pessoas sim, e Deus, é claro, acima de tudo. Nós devemos amar acima de tudo a Deus e depois ao nosso próximo como a nós mesmos. Estes devem ser amados, porém as coisas devem ser apenas usadas. E na sequência do texto aqui, Jesus conta uma pequena parábola. Ele diz que um homem rico, ele ficou ainda mais rico porque os seus campos produziram com bastante fartura. E aí, olha só, está escrito assim, a partir do verso 17. E esse homem rico arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Os campos produziram muito e ele pensou assim: mas eu não tenho depósito, não tenho celeiros para tudo isso. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou destruir os que eu tenho e vou construir outros ainda maiores, com a capacidade maior, a fim de que eu reúna tudo isso e então eu poderei dizer à minha alma: olha, come, bebe, relaxa aí, fica na boa, porque a sua vida agora está garantida por muito tempo. Eu gosto quando parece-me que a princípio os pronomes possessivos são usados assim de uma forma muito intensa nessas palavras, para mostrar que aquele homem era muito egoísta, que ele pensava muito em si e somente em si. Então Jesus diz assim, olha, ele comenta, não tenho onde recolher meus frutos, destruirei meus celeiros, vou reconstruí-los maior, e então eu vou guardar todo o meu produto e todos os meus bens, e eu direi à minha alma. Você percebe? Parece uma vida assim, muito egoísta, muito centrada somente em si mesmo, um homem muito egocêntrico. Ele não pensa em doar, ele não pensa em compartilhar, não pensa em ajudar ninguém. E aí Jesus faz a advertência e diz assim, a partir do verso 19, aliás, a partir do verso 20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Um homem rico para consigo mesmo, porém pobre
para com Deus. Um homem que poderia ser aos olhos do mundo e aos seus próprios olhos, considerado assim inteligente, muito esperto, porém aos olhos de Deus, louco, tolo. E a razão disso o próprio Senhor diz, não é? Quem depende dos bens materiais para ter paz e segurança nunca estará satisfeito. O verdadeiro contentamento vem da presença de Deus na nossa vida e não do dinheiro que nós temos no banco ou na mão. Se a verdadeira alegria, o contentamento, a realização na vida, o mais importante da vida, nós adquiríssemos por conta das coisas ou do dinheiro, significa então que todas as pessoas ricas seriam realmente felizes, realizadas, mas a gente sabe que não é assim, não é? Quantas pessoas por aí são financeiramente falando ricas, prósperas, porém são tristes, são infelizes. Eu gosto também de um conselho de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor e certa vez Paulo orientou Timóteo que instruísse os ricos da sua igreja para que os irmãos ricos não ficassem orgulhosos por causa de suas riquezas. Paulo diz que eles não coloquem a esperança deles na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Paulo diz que sejam ricos de boas obras, que pratiquem o bem e que sejam prontos a dar e a repartir. E agora eu leio primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 19. Olha só o que está escrito. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Paulo dizendo a Timóteo que ele deveria orientar os ricos da sua igreja nesse sentido. Olha aqui, que vocês acumulem para vocês mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Os tesouros aqui, evidentemente, sobre os quais Paulo está falando, não são tesouros materiais. Como disse Cristo, tesouros que são roubados por ladrões e corroídos por ferrugem nesse mundo. Paulo aqui está fazendo referência aos tesouros celestiais. Está falando de um tema que transcende muito essa realidade presente, tão mesquinha, tão restrita, tão materialista. Paulo diz que nós, filhos de Deus, devemos acumular tesouros sólido fundamento para o futuro, a fim de nós nos apoderarmos da verdadeira vida. Então significa que essa vida atual não é verdadeira? É isso mesmo. Essa aqui é uma vida falsa. Isso aqui eu poderia dizer para você uma vidinha. É sim, é uma vidinha, porque é muito curta e também muito insegura. Não foi para essa vida que nós fomos criados. Nós estamos vivendo essa realidade presente, de acordo com a Bíblia, em decorrência da nossa separação de Deus, por causa da nossa rebeldia, por causa do nosso pecado. A vida que Deus planejou para nós, a verdadeira vida, como diz Paulo aqui, está muito além dessa. É incomparavelmente maior, incomparavelmente melhor do que essa. Por isso que eu digo para você, o que nós temos hoje é uma vidinha, é uma sobrinha. E outra coisa, que a gente tem graças à misericórdia do Senhor. Porque sendo pecadores como nós somos, nem essa vidinha curta e insegura nós merecemos ter. Uma vidinha, não é? Eu poderia dizer para você que é como se fosse uma gotinha d'água em relação ao oceano, que é a vida eterna, que é a vida que Deus planejou para nós. De tão curtinha que é essa vida que nós temos. E eu digo mais para você, essa vidinha que é uma gotinha d'água, ainda é água poluída, ainda é água suja. Porque além da vida ser curta, quantos problemas a gente tem, não é? Quantas preocupações, quantos temores, quanta violência aqui, quanto sofrimento, quantas perdas, quanta injustiça, quanta maldade. Então, além de ser uma gotinha d'água, porque é curta, ainda é água suja, é água poluída. Mas o que Deus planejou para você e para mim, como eu disse, é um oceano, porque é vida eterna. E tem mais, é um oceano de águas cristalinas. Esta sim é a verdadeira vida. É por isso que Paulo diz que a gente precisa ter cuidado, para a gente não se empolgar tanto com essa gotinha de água suja e viver de uma forma insensata, imprudente, desinteligente, e a gente perder a verdadeira vida,
o oceano de águas cristalinas que Deus já preparou para nós. Nós precisamos, durante essa existência aqui, curta e insegura, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para viver. É assim, porque apesar da vida ser curta, ela é extremamente importante. Afinal de contas, nosso destino eterno é definido durante essa curta existência. Daí, nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para que nós saibamos nos relacionar com as coisas, com o dinheiro, como já disse, usando as coisas, mas amando Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus abençoe você, Deus lhe dê juízo. E você dirá, pastor, para o senhor também, é verdade. Deus dê juízo para nós todos, não é? Para que nós não sejamos, como eu disse, consumistas, gastões, esbanjadores, que querem viver acima do padrão que podem manter e por isso vivem endividados, vivem com o pescoço na forca, vivem complicados financeiramente, mas que Deus nos ajude também a não irmos para o outro extremo e vivermos como avarentos, que só pensam em guardar, acumular e muitas vezes vive abaixo do padrão que pode desfrutar. Vive sem conforto, mas tem dinheiro guardado no banco. Isso é desequilíbrio. Você quer ver um sintoma de que muitas vezes nós estamos valorizando demais as coisas materiais? É exatamente esse desequilíbrio. Sendo consumista ou sendo, por outro lado, materialista. Agora quer ver uma indicação de que a gente está valorizando a verdadeira vida, de que a gente está vivendo com sabedoria? É exatamente quando nós nos tornamos pessoas mais generosas, mais solidárias, mais sensíveis às necessidades do nosso próximo. Isso mostra que nós estamos usando as coisas e amando as pessoas. Essa é uma indicação de sabedoria. E pela graça de Deus, quando chegar a verdadeira vida, você e eu vamos sim desfrutá-la intensamente. Nós vamos mergulhar nesse oceano de águas cristalinas que Deus preparou para os seus filhinhos. Mas para isso, peçamos a Deus que nos dê sabedoria nessa vida, aqui e agora. Vamos orar juntos ao Senhor? Pai querido, nosso coração se volta a Ti, Senhor, e nós Te pedimos, ajuda-nos. Concede-nos a sabedoria que vem do céu, Senhor, para que nos relacionemos devidamente com as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a apenas usá-las, mas ensina-nos e coloca em nosso coração um genuíno amor por Ti e por nossos semelhantes. Nós estamos nas Tuas mãos, equilíbrio para viver o nosso pedido. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe você e que a palavra de Deus continue sempre viva no seu coração, lembrando que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente se encontra então na quarta-feira. Um abraço, tchau.